Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar mais uma deliberação aí importante, que esse é um tema que a VUNESP gosta bastante, que é a Resolução 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então vamos lá, tema campeão aí. E o que eu quero dar de dica logo de início? Gente, todas as nossas leis, elas seguem uma lógica. O Brasil é signatário, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 48, lembra? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve aquele problema todo com os judeus, enfim, aquela barbaridade toda da guerra, essa coisa sem sentido da humanidade. E aí, o Brasil é signatário à Declaração das Nações Unidas sobre Educação, Informação e Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, que tem aula aí no canal, a LDB, que tem aula no canal também, 93. Então, gente, qual é a dica que eu quero falar para vocês? As nossas leis seguem uma orientação geral. Se você conhece essas leis, Constituição, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vê alguma coisa em alguma pergunta que foge disso, gente, tá errado. Porque a nossa legislação não pode ir contra todos esses documentos aqui, ó. Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, de 2005 a 2014, Programa Nacional de Direitos Humanos, o Decreto 7.037 de 2009, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, 2006, enfim, e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Então, todos seguem essa lógica, por isso que muitas vezes se repete coisas na nossa legislação, que ela não pode fugir. Então, na prova, se você vê algo que atente contra os direitos humanos, desconfie, está errado, né? Então vamos lá. Artigo 1, gente, a presente resolução, e aí, gente, eu quero falar uma coisa importante aqui para vocês. Nada daquele pensamento que direitos humanos é para defender bandido, fuja dessa generalização, desse pensamento irrefletido. Porque, gente, os direitos humanos são para garantir a dignidade humana, né, de todas as pessoas, certo? De todas. Então, vamos lá. Artigo 1. A presente resolução estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, a EDH, Educação e Direitos Humanos, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Tranquilo. Importante sempre a estar atento às diretrizes, porque os concursos gostam de perguntar diretrizes. Artigo 2. A educação e direitos humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, veja, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos, em seus processos de promoção. Olha aqui, ó. O que é os direitos humanos aqui na educação? Processo de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Importantíssimo esse parágrafo, gente. Direitos humanos permeia toda a nossa educação. Como é que você vai ter uma educação sem respeitar os direitos humanos? Sem respeitar as pessoas? E isso está fazendo tanta falta na sociedade de hoje. E o respeito, ele visa várias matrizes, direito de opinião, direito à vida, direito de respeitar o outro, direito à democracia, enfim, direito a não sofrer violência, não sofrer humilhação, direito à vida, direito a ter uma vida digna, enfim. Nós temos aí uma série, os direitos humanos são divididos em várias camadas, né? Direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, hoje tem até os direitos ambientais, né? Que são outra camada de direitos, enfim. São os direitos humanos que são importantíssimos aí no processo educacional e que a VUNESP sempre está falando disso nas suas provas. Primeiro parágrafo. Os direitos humanos internacionalmente reconhecidos como um conjunto, exatamente o que eu acabei de falar aqui, ó, direitos civis, políticos,
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, refere-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Veja, gente, são todos os aspectos, é importante você saber isso. Os aspectos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, o que eu acabei de falar. Então, gente, o que é esses direitos, né? Por exemplo, quem assistiu recentemente uma reportagem de um jovem lá fazendo tráfico de animais silvestres? A gente tem que ensinar às nossas crianças o respeito às questões ambientais, justamente para que a gente não tenha seres humanos que pratiquem isso. Respeitar a opinião política do outro, que hoje está tão difícil no nosso país, as questões culturais, né? Você não ter preconceito contra qualquer tipo de religião, qualquer tipo de cultura. Nós temos visto aí ultimamente, recentemente, muita gente com preconceitos, humilhando o outro, não respeitando. Teve o caso daquele desembargador em Santos que tentou humilhar o guarda municipal, o outro rapaz que tentou humilhar o motoboy, enfim. A educação, ela prevê isso para que todo mundo se respeite e um respeite o outro. E essa é a essência dos direitos humanos. Parágrafo 2. Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da educação em direitos humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos processos educacionais. Aqui é do diretor a quem faz a limpeza na escola, tá? E isso tem que ser uma prática na unidade escolar. Prática do gestor, prática do professor, prática de todos, o respeito a todas as pessoas. Aí vem o artigo 3, que é importantíssimo e eu chamo a sua atenção, porque ele fala de princípios. E aí as bancas têm uma tendência a cobrar os princípios. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios. Esse você tem que guardar no coração. 1. Dignidade humana, importantíssimo, tá? Então, o respeito ao ser humano, à vida, à sua condição, é fundamental, tá? Igualdade de direitos, acabei de citar aí o desembargador que tenta humilhar o guarda porque não queria usar máscara. Ele é tão cidadão quanto o guarda, tem que respeitar o quanto qualquer outro, não é porque ele é desembargador, que ele é juiz, que ele é presidente, que ele é qualquer coisa, que ele tem mais poder que o outro, que tem mais direito que o outro. Não, os direitos são iguais para todos. Está aqui no nosso princípio e todo mundo tem que saber disso. Tá vendo? Até uma pessoa que atingiu um cargo de desembargador da justiça tem dificuldade de entender um princípio desse. Falha aonde? Nessa educação em direitos humanos. Porque tem que saber que todos têm igualdade de direitos. 3. Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Não é porque uma pessoa é diferente, aqui entra todos os aspectos culturais, de gênero, não é porque uma pessoa é diferente, que uma pessoa tem outra cultura, que uma pessoa vive em outro meio, que ela não pode, que ela deve ser desrespeitada. Não, nós temos que valorizar as diferenças, porque elas que tornam a vida bela e muito interessante. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça nenhuma. E as diversidades, é tão bom quando você vai num lugar, você vê aquela diversidade de sotaque, aquela diversidade de comida, culinária. Quando você viaja, você entende a cultura do outro, você vai lá, come coisas diferentes, sabores diferentes. Isso é maravilhoso e isso é diversidade. Ouve músicas diferentes, você vê hábitos diferentes. Essa é a diversidade, é isso que torna, por exemplo, uma viagem para um lugar muito interessante. Se você fosse ver as mesmas coisas que você vê no lugar que você mora, não tinha graça nenhuma, certo? Então é reconhecer e valorizar isso.
4, a laicidade do Estado, ou seja, o Estado é laico, não tem religião. O Estado não é evangélico, não é católico, não é umbandista, não é espírita. O Estado é laico, ele deve respeitar todas as religiões. Democracia na educação, importantíssimo. O VUNESP adora esse tema. A educação, ela tem um princípio democrático. E se a gente não tem democracia na educação, nós não vamos ter democracia na sociedade. 6. Transversalidade, vivência e globalidade. Ou seja, vivemos num mundo onde vários temas, um corta o outro, né? Um está ali junto com o outro. E é do mundo. Hoje a gente vivemos num mundo global, então a gente tem que trazer questões que, na verdade, parecem ser de um país, não são, são do mundo. Questão do desmatamento, por exemplo, é uma questão global, preocupa todos. Não é uma questão só do Brasil. Queimadas, enfim, poluição. A gente vive num planeta, somos seres humanos de um planeta e devemos respeitá-lo, que entra no tema 7 aqui de sustentabilidade socioambiental, tá? Sustentabilidade socioambiental também tem aparecido bastante e é um tema muito importante da nossa sociedade. O artigo 4, a educação em direitos humanos como processo sistemático e multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se as seguintes dimensões. Então aqui vai dar todos os detalhes dessa educação, que é multidimensional, como eu falei, ela vai em todas as dimensões da sociedade, certo? E aí vai falar aqui dessas dimensões. Inciso 1. Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. Então aqui você vai falar, por exemplo, de todas as conquistas da humanidade, da Revolução Francesa, dos direitos civis, da liberdade, igualdade, fraternidade, né, tema da Revolução Francesa, da questão do direito da mulher, de como ela conseguiu conquistar o voto em alguns países, inclusive no Brasil. Então, tudo isso é importante que as pessoas saibam, conheçam a questão da escravidão, por que se deu a escravidão, como que foi aquilo, como que as pessoas conseguiram a sua liberdade, mesmo que ela com vários limites, né? Até hoje a gente enfrenta esse problema da questão do racismo, do preconceito, da desigualdade social, mas é importante que o aluno conheça essa história. 2. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. O respeito ao outro, você pode até discordar, você pode até ter um valor diferente, mas você tem que respeitar a atitude. Aquilo que eu falei do desembargador ou daquele contador que humilhou o motoboy, são coisas lamentáveis que acontecem na nossa sociedade. E são práticas que acontecem todos os dias. Todo dia tem alguém humilhando alguém, todo dia tem alguém querendo ser mais que o outro, querendo passar a perna no outro. Então a gente precisa, desde a escola, construir esses valores, essas atitudes e essas práticas, para que elas sejam práticas da sociedade. 3. Formação de uma consciência cidadã, capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. Gente, é importantíssimo essa resolução, porque, veja, quando a gente fala de consciência cidadã, gente, não adianta a gente ter um cidadão formado, cheio de conhecimento, cheio de pós-graduação, cheio de doutorado, se ele não respeita as pessoas. Formação serviu para quê? Vai contribuir com o quê? Com a sociedade? Então isso é importantíssimo. As pessoas têm que introjetar isso. Elas precisam ser seres melhores, seres humanos melhores. E quando a gente consegue que a escola
mostre isso ao aluno, ou faça ele vivenciar isso, que é melhor ainda, a gente vai ter uma sociedade melhor. Tá? 4. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. A escola é um berço da educação ali, as crianças vivem ali boa parte do tempo. Se você, através de práticas, desde a educação infantil, ensina o respeito, ensina a dividir, ensina uma criança a ser solidária com a outra, faz essa prática acontecer, né? Isso vai criar uma escola muito melhor, uma sociedade muito melhor, e é o que ele está falando. Para isso, você precisa desenvolver metodologias também. E às vezes até numa brincadeira, por exemplo, na educação infantil, você consegue passar isso, esses elementos de construção coletiva, tá? E é importante as pessoas terem essa atenção na hora de montar a sua aula, na hora de planejar, né, a sua aula, prestar atenção. Eu estou aqui estimulando competição, disputa, desrespeito, ou estou estimulando solidariedade, compreensão, respeito? É importante. Às vezes tem umas atividades pedagógicas que são muito questionáveis do ponto de vista dessa educação que a gente tanto prega. 5. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos. Então, desde a tenridade, desde a infância, o respeito entre as pessoas, questões de gênero, menino, menina, o menino tem que respeitar a menina tem que respeitar o menino, respeitar os gêneros, né, as orientações sexuais diferentes, tudo isso para que nós não tenhamos violações de direitos, ou, por exemplo, racismo, discriminação, desrespeito. Isso a escola pode promover. Artigo 5. A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. Veja, educação, ela vai abranger aí tudo, o planeta inteiro, né, nessa questão. Porque aquilo que eu disse, vivemos no planeta Terra e as dimensões dessa educação, elas permeiam todos os aspectos. Parágrafo 1. Este objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento de ações em direitos humanos, adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos. Tranquilo, né? Parágrafo só mostrando aqui, reforçando a abrangência desse tema e de que ele tem que ser mostrado para todos. Segundo parágrafo, os conselhos de educação definirão estratégias de acompanhamento das ações de educação em direitos humanos, que sempre o Conselho de Educação, que é esse guardião das nossas ações, tá? Artigo 6. A educação em direitos humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção dos projetos políticos pedagógicos, importante e você está atento a isso, dos regimentos escolares, dos planos de desenvolvimento institucionais, os PDIs, dos programas pedagógicos de cursos, PPC, das instituições de educação de superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa e extensão, de gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação. É aquilo que reforça tudo aquilo que eu falei. Tem que estar em todos os lugares, no PPP, no regimento escolar, e cuidado, isso aqui pode aparecer como questão.
A educação em direitos humanos, ela é transversal. Ela tem que aparecer no PPP? Sim. No regimento escolar? Sim. No plano de desenvolvimento institucional? Sim. Ela tem que estar em todos esses documentos, desde da educação infantil até a educação superior. Tá? Tema importantíssimo. Artigo 7. A inserção dos conhecimentos concernentes à educação e direitos humanos na organização dos currículos da escola, da educação básica e da educação superior, que são as duas divisões aqui da nossa educação, né, básica, que vai desde a creche até o ensino médio, e da educação superior, que vai pós-graduação, mestrado, doutorado, poderá ocorrer das seguintes formas. 1. É importante, sempre que tem inciso, atenção, pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos direitos humanos e tratados interdisciplinarmente. Gente, eu preciso ter uma matéria de direitos humanos para tratar de direitos humanos? Não, ela é transversal, ela permeia todas as disciplinas, né? Se eu vou falar de meio ambiente, tá lá, posso falar em ciências, posso falar em biologia, posso falar em geografia, posso falar em história, posso falar em língua portuguesa, posso falar em matemática, enfim. Os temas são transversais, a gente precisa sair dessas caixinhas que a gente aprende na pedagogia, e até hoje os pedagogos, né, as faculdades tentam mudar, mas é uma tendência forte da gente se trancar na nossa caixinha da nossa disciplina. E esse tema, ele é interdisciplinar. Você conversa com todos, né? 2. Como conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar, então o professor de história pode ali colocar uma questão de direitos humanos, sim, professor de geografia, sim, professor de português, sim, ele pode abordar esse tema na sua disciplina também. E 3, de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. O tema é trabalhado em toda a escola, mas tem uma disciplina que quis ali fazer um trabalho específico, focar na questão dos direitos humanos, sem problema. Então você pode trabalhar de forma transversal, sendo conteúdo de uma disciplina que já existe, disciplina já existente, não é criar a disciplina de direitos humanos. O Brasil adora querer criar, acha que para ensinar direitos humanos tem que ter a disciplina de direitos humanos, para ensinar não sei o que tem que ter a disciplina não sei o que. Nós já temos disciplina demais, gente. Então, é possível, porque a gente tem que aprender a trabalhar de forma transversal, né? E também isso cabe em muitas das disciplinas, cabe em todas as disciplinas já existentes. Qualquer professor pode fazer um trabalho de direitos humanos na sua disciplina. Tá. Parágrafo único. Outras formas de inserção na educação em direitos humanos poderão ser ainda admitidas na organização curricular das instituições educativas, desde que observadas as especificidades dos níveis e das modalidades da educação nacional. Às vezes projetos, às vezes parcerias com ONGs, tá? Artigo 8. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais. Aqui fala diretamente a nós, profissionais da educação. Nossa formação, tanto inicial quanto continuada, deve levar em conta essa questão dos direitos humanos. Artigo 9. A educação em direitos humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos os profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Veja, aqui falou da educação, aqui está falando de todos, do engenheiro, do médico, do juiz, do advogado. Lembra que eu falei aqui o exemplo do desembargador, tá? O exemplo do contador lá que humilhou o motoboy. Então, essa disciplina tem que estar em todos os profissionais, independente da sua área de atuação, na educação, sim, né, e em todas. Artigo 10. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa deverão fomentar e divulgar estudos e experiências bem-sucedidas realizadas na área de direitos humanos e da educação de direitos humanos. Parágrafo
tranquilo, fala sobre a divulgação e o compartilhamento dessas experiências que é tão positivo. Artigo 11. Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores os direitos humanos e, por extensão, a educação em direitos humanos. São materiais, os materiais produzidos, eles devem levar em consideração, claro, a temática e o respeito aos direitos humanos. E artigo 12. As instituições de ensino superior, de educação superior, estimularão as ações de extensão voltadas para a promoção de direitos humanos, em diálogo com os segmentos sociais, em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como os movimentos sociais e a gestão pública. Aqui é muito comum, não vai cair, mas vou comentar aqui com vocês, na faculdade, nas universidades, você ter ali extensões, cursos sobre direito da mulher, sobre direito dos povos indígenas, enfim, direitos diversos ali, e aí extensões, né, disciplinas ou cursos voltados a essa questão específica, mas aí sim, na educação superior. Aí vem o parágrafo 13, que é aquele padrão. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. E para não passar em branco, eu fiz uma questãozinha aqui, ó. De acordo com a resolução 1 de 2012, são princípios da educação em direitos humanos, exceto a dignidade humana, B, laicidade do Estado, democracia na educação, C, transversalidade, vivência e localidade, D, sustentabilidade socioambiental e igualdade de direitos. Qual que você marcaria enquanto eu tomo uma água? Veja, gente, aqui tem só uma troca de palavrinha. A está correta, a B está correta, a D está correta, lembra que eu falei? Sustentabilidade socioambiental, e a E está correta. E tem um erro aqui, ó. Não é localidade, é globalidade. Vamos ver aqui, ó, vivência e globalidade, gabarito C. Tranquilo, né, gente? Essa daí, molezinha. E assim, uma dica é importante, quem está fazendo concurso, lê, gente, lê, porque português vale. E como a gente falou de direitos humanos, eu queria indicar esse livro aqui, ó, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, do Kurt Vonnegut, que é um americano descendente de alemão e que ficou lá, que lutou a Segunda Guerra Mundial, mas pelo lado dos Estados Unidos, porque ele é americano, nasceu em Indianápolis, morreu em Indianápolis, tem um museu em Indianápolis para ele. É um autor, ele escreve de uma forma muito simples, é uma história muito interessante, porque ela vai e volta, ela não tem aquela cronologia normal que a gente está acostumado. Ele tem um humor negro, ele tem uma escrita muito fácil, e é um livro muito bacana de você ler, que fala ali do bombardeio de Dresden, né, que morreu muita gente, a história fala muito pouco disso, e também fala dos campos de concentração, mas ele é uma história que fala dele, das questões do personagem, né, do Billy, do personagem principal, das questões pessoais. Então tem muitas reflexões. É um livro que, aqueles que gostam do lado psicológico, ele te leva a refletir sobre as questões humanas que nós acabamos de falar, os absurdos da guerra, por que o ser humano odeia, por que o ser humano mata o outro, por que o ser humano faz guerra. E é um livro muito interessante. Fica a dica aí também para vocês. Quem gosta de ler, né? Matadouro 5, leitura ajuda muito nos concursos, hein? Claro que agora você se concentra aí nas temáticas do concurso, mas quando você tiver um tempinho, uma leitura é sempre bom. Obrigado, gente, até a próxima aula.